Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter. Bom, primeiramente, falar que o Osmar Loss, ele não tem culpa do que aconteceu ontem. Porque aquilo que aconteceu ontem é algo que é um sintoma muito grave do que acontece com o Internacional. Porque o Internacional, ele não tem trabalho, porque o antigo técnico nem perto disso deixou o clube. O Internacional não tem funcionamento, os jogadores dentro de campo não sabem o que fazem, porque o antigo treinador, em suma, durante todo o tempo que esteve no comando do Internacional, ele não deixou nada. Então, o time praticamente, quando o Loss assume contra o Bahia, começa do zero, onde o Loss tenta colocar uma nova cara, uma nova identidade, tenta resgatar alguma coisa que já foi bem feita e bem executada pelo Internacional, mas isso acaba sendo uma ruptura grande, porque tu acaba iniciando tudo de novo. E esses jogadores também têm culpa, né? Principalmente Thiago Galhardo. É o que eu sempre falo. Num jogo de futebol, todos os detalhes são importantes. E tu conseguir fazer um gol frente a um adversário forte e perigoso, como é o Atlético Mineiro, te ajuda e muito a conseguir dar uma nova cara à partida. Até porque o Atlético Mineiro foi um time bem aquém, se retrancou, um time bem covarde. E vão me dizer que estavam com vários desfalques, mas os principais jogadores, aqueles que realmente mudam o panorama do jogo, é o Hulk, o Nacho e o Keno. Os outros jogadores são praticamente os mesmos que estavam com o São Paulo. E eles ficaram atrás da gente. E eles perderam os últimos 5 jogos deles foram assim deprimentes. Então, esse argumento que tinham vários que tinham sido convocados não é algo assim determinante para te olhar como eles foram mal, porque eles foram mal. Só que eles pegaram um Inter que desde o início do trabalho pegaram o Inter do antigo treinador que não deixou nada. A gente não tem nada, absolutamente nada. E todas aquelas coisas boas que a gente tinha com o Abel Braga foram terminadas pelo antigo treinador, que é o Ramires. O Ramires pode até ser... O Ramires tem capacidade, ele tem inteligência, e talvez algum dia ele possa vir a ser um grande treinador. Mas dentro do Internacional, ele não foi um grande treinador. E infelizmente também os jogadores têm que começar a ter vergonha na cara e fazer os gols. Pelo amor de Deus, perder tanto gol, isso aí é decisivo para depois a gente se dar mal e não conseguir levantar o caneco, porque tem que ter mais oportunismo, mais não ser tão preciosista. E se tu tá com receio de fazer gol, se tu não tem confiança de fazer gol, dá assistência pro companheiro melhor colocado, ou tenta fazer uma jogada onde tu vai ir área dentro e vai estar um jogador ali posicionado para te dar um passe e o jogador chegar com tudo para fazer o gol, ou cruzar para o jogador estar bem posicionado e fazer o gol, não sei, alguma coisa. Se esses jogadores tão mal para definir. E tem outra coisa, a preparação física ela influi bastante, porque se a gente não tem hoje às vezes para fazer as definições das jogadas, o jogador ele demora um pouquinho, se para dar um bote ele dá com um pouco mais de letargia. Muitas dessas questões elas têm muito a ver com a preparação física bem ridícula que a gente tem, que foi dada por esse preparador físico do Tenerife, da segunda divisão. Ele fazia esse preparador físico do Ramires.
é um acúmulo de coisas erradas que o antigo treinador fez a gente passar, que é o Ramires. Eu não tenho raiva do Ramires, não odeio o Ramires, acho ele um cara inteligente com capacidade de ser um grande treinador. Mas no Inter, ele deu errado, porque ele não soube manejar o grupo da melhor forma, porque ele já quis fazer a ruptura assim, de forma assim, abrupta, já chegando e quebrando tudo. E deu os problemas que deu. Infelizmente, porque todo mundo queria que desse certo. Eu não condeno o presidente, porque eu também achava que poderia dar certo, embora depois do grande trabalho da grande potencialização que o Abelão fez em vários jogadores do Inter, eu não queria que o Abel tivesse saído. Infelizmente ele saiu. Mas eu acho que a gente não foi mal ontem. A gente criou, a gente teve possibilidades. O que acontece é que a gente, desde o início do ano, primeiramente por tirar um preparador físico tão bom quanto a gente tinha, a gente ficou com condições assim bem tristes e deprimentes na preparação. Bem deprimentes na preparação física. Porque a gente tá muito mal em todos os quesitos de confrontamento. As lesões musculares estão surgindo. É porque a preparação física tá indo muito mal mesmo. Esses quesitos importantes, preparador físico, preparador de goleiro, tem que ser do clube, da comissão permanente. A gente não pode abrir mão disso, senão a gente se encontra nessa situação tão danosa que a gente está tendo. Até porque tem que ser colocado que o grupo do Internacional é um bom grupo, que se bem administrado pelo seu treinador, se o treinador saber colocar as peças certas nos momentos certos, se ele souber fazer a leitura do jogo para o que o jogo pede, a gente tem grandiosíssimas possibilidades de fazer muito. Porque a diferença de trabalho e de funcionamento para a gente entender o porquê o Internacional é um bom elenco e tem capacidade muito de evoluir, de melhorar. O Fortaleza não é mais que a gente. Só que o Fortaleza tem um baita de um técnico, um senhor técnico. Porque ali no Fortaleza a gente vê trabalho, a gente vê um funcionamento de time, os jogadores sabem o que vão fazer. Outros exemplos que eu vou dar. Barcelona de Guayaquil, com o Fabian Musto. É um time bem organizado, um time que sabe o que o treinador quer que ele execute dentro de campo. Um time onde ele não tem nenhum... Ele é comprometido com a ideia. Perdão. Outro time, River de Gallardo. Ali tem funcionamento, tem trabalho do time e não todas as vezes tem um super time, mas tem um baita de um senhor técnico que está fazendo muito bem o seu papel como treinador principal e como organizador, como o cabeça das ideias do que a equipe vai fazer dentro de campo. O Abel no Inter estava fazendo um baita de um trabalho. O problema foi que a direção quis acabar com esse trabalho. Porque com o Abel no Inter a gente tinha jogadores potencializados. Porque o Praxedes, quem potencializou e lançou foi o Abelão. O Lucas Ribeiro, quando estava jogando no esquema do Abel e o modo de jogar do Abel e a ideia do Abel, o Lucas Ribeiro estava jogando bem. Outro jogador que estava muito bem era o Yuri Alberto. O Yuri Alberto fazia gols, o Yuri Alberto era decisivo e quando não fazia gols, ele segurava a marcação, ele dava um bom passe, ele se apresentava, ele chamava a marcação. Tava jogando muito bem o Yuri Alberto na época do Abelão. Caio Vidal muito importante para recomposição, para fazer aquela jogada aguda de drible e para frente, fazer com que o marcador do time adversário fique amarelado, tenha que não consiga mais querer fazer falta porque senão pode ser expulso. O time do Abelão tinha funcionamento, tinha atletas que sabiam o que faziam, e a gente tem que lembrar, o título brasileiro
A gente não perdeu porque essa narrativa fantasiosa e mentirosa que falam que a gente perdeu porque a gente perdeu pro esporte. A gente perdeu porque a gente foi roubado e a gente perdeu porque o Campeonato Brasileiro é desde o início. Cada ponto que tu perde lá no início é preponderante pro final. E o Eduardo Coudet perdeu pro Corinthians destruído. O Eduardo Coudet perdeu pro Fortaleza, o Eduardo Coudet perdeu pro Goiás com 11, o Eduardo Coudet empatou com o Coritiba, que foi rebaixado, o Eduardo Coudet, ele perdeu para mais alguns outros times assim, bem, pro Bahia, empatou com o Bahia em casa quando a vitória estava garantida. Tem muita coisa que a gente tem que colocar aí na conta do Eduardo Coudet. O Abelão fez um trabalho de recuperação porque a equipe estava em declínio técnico, tático e anímico. E vão me dizer que o Eduardo Coudet estava certo porque o grupo era curto. Estava certo uma ova. O grupo não era curto, tanto que a gente estava conseguindo, a gente foi contra o América Mineiro, a gente foi eliminado nos pênaltis, a gente poderia ter prosseguido, e mentras isso, a gente estava disputando o Brasileirão, e no Brasileirão a gente não estava indo mal, a gente, salvo engano, estava começando a emendar resultados interessantes, e na Libertadores a gente não era para ter sido eliminado, a gente poderia ter continuado, e a gente poderia estar muito bem ter dividido entre Libertadores e Brasileirão. A questão é, o grupo não era curto, o grupo tem muitas peças, Só que as peças, elas têm que ser bem administradas, bem colocadas dentro de campo. O técnico, ele tem que ter o time para saber como aquele jogador vai render, aonde aquele jogador vai render e o que eu posso, em que posição eu posso colocar esse jogador para que ele me tire, para que ele consiga para que ele me dê a maior possibilidade dentro de campo. O Abelão fazia isso. E a leitura da direção também é horrorosa, porque a direção, ela libera o Guilherme Pato, a direção, ela vai liberar o Peglow, porque o Peglow foi importante no ano passado quando foi bem usado. O Peglow fez gol contra o Fortaleza, o Peglow fez gol contra o Atlético Mineiro. O Peglow fez jogos interessantes, mas a questão é, tu tem que ter um técnico que ele saiba qual é a posição daquele jogador, um técnico que consiga tirar mais daquele jogador. E não foi o caso do Miguel Ángel Ramírez. O Miguel Ángel Ramírez, ele não tirou o melhor de nenhum jogador. Todos os jogadores regrediram na mão do Miguel Ángel Ramírez. Esse grupo, ele não é ruim. É um bom grupo que, se o treinador que vier saber como manejar esse grupo, a gente tem grandes possibilidades de melhorar e a gente tem capacidade de conseguir tirar mais. O Abel Hernandes, que absurdo foi liberar o Abel Hernandes. Eu acho um absurdo tu dar aos teus jovens o Léo Borges, outro, só que me faltava dar o Léo Borges pro Porto, porque os jovens, eles têm que render dentro do grupo. O Odair conseguiu tirar muito do Iago, do William. É algo assim que o técnico tem que ter a capacidade de poder fazer com que o seu grupo ele possa render mais. Infelizmente não foi isso que fez o Miguel Ángel Ramírez. Os melhores técnicos foram o Abelão e o Odair. Conseguiram tirar muito. E o Odair sim, naquela época tinha um grupo curto. O grupo do Eduardo Coudet era bom e ele só chorava, reclamava e falava e desprezava o Internacional. O Abelão fez o melhor trabalho. Infelizmente ele foi tirado. Mas eu espero que a direção haja logo. Porque se for para pegar um técnico brasileiro, efetiva o Osmar, se for o caso, pega o Lisca, tenta o Barbieri, tenta trazer o Abelão de volta. Não sei se ele vai voltar, acho difícil, mas tenta. E se for para trazer estrangeiro, traz Eduardo Domingues, um baita de um senhor técnico, um baita trabalho no Colón. Gabriel Garneiro
técnico que fez um baita trabalho no Olímpia, campeão com o Olímpia, tá fazendo um baita trabalho no Libertad. Seja criativo e a direção tem que agir logo, porque a gente tem boas perspectivas se hajam.